A irmã nos relata que o "Eis-me aqui" é para gerar milagres. Você sabia? Deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like. Precisa fazer milagres. O eis-me aqui é, Senhor, eu estou aqui. Me usa, faz milagre através de mim. Esse eis-me aqui, esse milagre, muitas vezes eu vou estar numa cama de hospital, muitas vezes os meus filhos vão estar, muitas vezes meu casamento vai entrar em crise para ver milagre. Então, eu olho tudo que eu passei como que o Senhor preparando os milagres. Amém. Né? Todo o processo, toda a dor, o Senhor preparando milagres. E aí, quando a Maria Clara veio dela, teve um tumor vascular. Nossa. Atrás do olho. E o Senhor fez milagres. Uau. Né? Perto da cirurgia, o Senhor fez milagres. Eu era da Assembleia e eu orando. O Senhor falou assim para mim, confia em mim. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. E eu falei assim, Senhor, o que é isso? Aí ele me trouxe a lembrança que antes de eu engravidar da Maria Clara, eu estava ajudando muita gente no projeto social. E eu parei quando eu tive a Maria Clara. E aí eu falei, tá bom, Senhor. Eu vou cuidar do que é teu, você cuida do que é meu. Aqui está a minha filha. Eu fui no altar, falei, eu te entrego a minha filha aqui nesse altar. Eu vou cuidar do que é teu. E aí entreguei, o Senhor cuidou dela, fez um milagre desse tumor. Elas preparadas já para fazer a cirurgia, teve campanhas, tudo. Na hora, o médico de último exame, ela não tinha mais nada. Tá explicada, doutora. Foi testemunho, e até o doutor, ele é lá de Joinville, e ele falava assim, não existe cura, ele falava para mim, né? Ele falava assim, vai ter que fazer a cirurgia. Eu falava assim, doutor, a minha filha é um milagre, e o Senhor quer usar ela mais uma vez? E o Senhor vai usar até você para fazer parte desse milagre. Então, eu creio que ela não vai fazer cirurgia. Mas ela precisa passar. E se tiver que fazer cirurgia, não vai ficar nada. Porque o Senhor vai estar lá. Deus vai fazer através do Senhor. E ele, bem ateu, falava, não, isso não acontece. E aí, o dia que ele me deu a notícia, né? Ele chorava. E ele falou, o Senhor fez um milagre. Uau. Porque foi o Senhor. Eu tenho laudos e tudo. E nunca mais apareceu nada na Maria. Depois a Maria ficou surda do ouvido esquerdo. O Senhor foi lá e fez o milagre novamente. Hoje a Maria escuta mais do que eu. Depois a Maria queimou o rosto. Caiu água quente, fervendo, de macarrão. Eu preparando o macarrão para levar para o MEC da igreja. E caiu água fervendo no rosto dela. A igreja toda testemunhou. Numa quinta-feira. Na outra quinta-feira, na quarta-feira, ela pegou e falou assim, uma senhora foi lá em casa, que me ajudava no projeto social, falou, Maria, a tia vai fazer uma trança na Maria, porque senão vai grudar aqui e vai ficar horrível o rosto da Maria, o cabelo. E aí a Maria, de manhãzinha, tinha acabado de acordar, ela falou assim, Nice, era a dona Nice, falou assim, Nice, Jesus veio aqui hoje. Uau. E ele falou com a Maria. E ele falou que o rosto da Maria vai ficar perfeito, porque ele vai restituir o rosto dela. Essa palavra não existia no nosso vocabulário. Restituir. E ela tinha 3 anos de idade. E ela falou com essas palavras. E aí nós falamos, Maria, como que foi e tal? Daí nós começamos a perguntar a ela. Jesus veio, ele falou pra mim de noite. Ele falou que vai restituir, que meu rosto vai ficar que nem de uma princesa. Quando foi no outro dia, o rosto da Maria estava todo marcado. Ela acordou sem nada no rosto. Meu Deus. E eu testemunhei na quinta-feira no altar. A cura do rosto da Maria. E até hoje, o Senhor, de vez em quando, arruma umas para nós. Mas quando acontece, até nesse dia que queimou o rosto da Maria, queimou, na hora veio o desespero. E aí eu clamei o Senhor, e o Senhor falava assim, ele sussurrava no meu ouvido. É mais um milagre, filha. Meu Deus. Descansa, é mais um milagre. Ele falava, amém, Senhor, amém. E eu falava assim, vai ser mais um milagre. Então, Senhor, tira toda a dor dela. Porque eu não quero que a minha filha tenha dor. E a Maria não sentiu uma dor de queimadura, tá? Eu falei, como que essa menina vai dormir, vai colar? Porque tirou tudo aqui, a carne do rosto dela. Ela dormiu como se nada tivesse. Ela acordou como se nada tivesse. Eu chorava porque eu sou mãe, desesperada, porque eu tinha derrubado a água. Ela olhava para mim e falava, mamãe, não chora. A culpa não é da mamãe. É para Jesus fazer milagre. Uau. Mamãe, não chora, é para Jesus fazer milagre. Não tá doendo nada na Maria.
A Maria não tem dor. Ela falava desse jeito, eu falava, Senhor, como que ela não tem dor? Qualquer queimadura, a gente arde, queima, a gente nem dorme, fica pensando naquela queimadura. E o Senhor fez na vida da Maria. E aí foi tendo os processos, e eu fui orando, e a primeira coisa que o Senhor começou a me pedir foi para mim entregar e confessar os meus pecados. Amém. E perdoar as pessoas. E eu falava pro Senhor, eu não quero perdoar. E foi muito lindo, porque nós ia no Vigília, lá em Blumenau. E um dia aí no Cavan, minha mãe me ligou e falou assim, filha, o teu primo tá com câncer. E descobriram agora, e ele, 33 anos. E eu acho que ele vai morrer, vai ser muito rápido. E esse primo tinha abusado de mim. E eu peguei e comecei a orar dentro da van. E o Senhor falou assim, você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. E eu falava assim, Senhor, não vou, Senhor. O Senhor libera o perdão, Laurine. E eu fui pro Vigília, e lá no Vigília eu fui tomada pelo Espírito Santo. E eu falei assim, Senhor, eu sou muito de provar e ver de o quando o Senhor é bom. Eu sigo essa palavra à risca, tá? Amém. Provar e ver. E eu falei assim, se eu vou fazer prova do Senhor agora. Eu libero o perdão para ele. Só que para provar, Senhor, e ver que o Senhor é bom. Esse perdão, para me ter certeza que o Senhor perdoou ele e que eu creio que ele vai ter a salvação do Senhor. Porque o Senhor tem uma promessa sobre a minha família, a minha casa, e eu não quero que ele se perca. Eu quero a cura do HIV da minha tia. Eu tenho uma tia que ela atraiu HIV, ela tem um filho desde quando ela teve o HIV, que tem 20 e poucos anos. E aí eu falei isso pro Senhor, ali no Vigília. E aí fui embora, liberei perdão, orei e falei pro Senhor, Senhor, eu perdoo. Visita ele agora naquela cama de hospital. Senhor, que ele sinta o teu amor, que o Senhor envie alguém lá para que ele possa te aceitar como o suficiente salvador da vida dele. E eu libero ele no mundo espiritual, Pai. E fui embora, uma semana depois, aí mandei mensagem para minha tia, falei, tia, eu quero que você faça o teste de HIV. Porque o Jesus te curou. Ela pegou e falou assim, a HIV não tem cura, Laureni. Jesus te curou, tia. Faz o teste. E eu tinha aquela certeza no meu coração. E foi tão lindo assim, porque eu fui para casa e o Senhor, aquilo queimava. Fala para ela. Eu falava assim, Senhor, ninguém vai acreditar. Fala para ela, filha. E ele falava, você não confia em mim? Eu confio, eu creio que você... Então, fala. Porque se você crer, você precisa falar, verbalizar. Sim. A cura. E eu falei assim, ai, Senhor, tá bom. Daí liguei pra ela, falei, tia, faz o teste. Aí ela fez o teste. E pra honra e a glória do Senhor, ela foi curada da HIV. Meu Deus. E ali eu entendi que eu precisava perdoar as pessoas. Glória a Deus. Para as pessoas ser curadas. E eu comecei. Eu orava de todo dia. Eu orava e falava, Senhor, me mostra o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor traz luz para minha alma. Eu quero que o Senhor cure as minhas feridas, emoções, sentimentos. Eu não quero permanecer no mesmo lugar. Se tiver algo travado na minha vida por causa de perdão, o Senhor me mostra. E todos os dias eu ia pro quarto. Eu lembro que o Senhor me dava aquela palavra, vá pro teu quarto, em secreto. Que em secreto eu te recompensarei. Né? E eu falava assim, que recompensa é essa, Pai? E o Senhor falava para mim, eu vou te mostrar tudo que tá aí dentro. A recompensa é você enxergar dentro de você. Meu Deus. E eu comecei a ter essa experiência com Deus. E o Senhor foi me mostrando um por um dos abusos sexuais. Eu lembrei de abusos de quando eu tinha 3 anos de idade. Meu Deus. E o Senhor me mostrava e me dava características de pessoas. E ele falava, agora vai lá pedir perdão. E eu falava, Senhor, mas por que eu tenho que pedir perdão? O Senhor falava, porque é sobre você. Não é sobre as pessoas. E é sobre você revelar o meu amor para as pessoas. E eu falava, Senhor, não consigo. Mas obedecia. Eu sempre falo para as pessoas, né? O perdão você não vai sentir. Eu nunca senti vontade de perdoar. Pelo contrário, com a minha ira, a Laurine Carne queria matar. Mas, quando você tem o Espírito Santo, você faz porque você ama Jesus. E porque eu quero ser filha amada de Jesus. Eu quero que ele olhe para mim e sinta orgulho de mim. Uau. Eu quero que ele olhe e fale assim, essa é minha filha amada. E aí eu decidia. Na mesma da hora. Eu falava, tá bom. Pegava o meu telefone, ligava, mandava mensagem. Eu quero que você me perdoa.
Quantas pessoas me retornou e falou assim, mas eu que te preciso te pedir perdão. Quem errou fui eu. E não é sobre isso. É sobre o amor de Deus sobre a tua vida. É sobre o Deus te amar. E ainda depois Deus ainda queria que eu fale com essa pessoa para ajudar a curar essa pessoa. Para que ela entenda o porquê que ela passou por aquilo. Né? Porque normalmente, pastor, a maioria dos que abusou de mim foi abusado. Ah, com certeza. E aí o Senhor, com esse pedido de perdão, muitas pessoas me questionavam muito. Aurine, mas por que você pede perdão? Fala com Deus. Ora lá no seu quarto, fala pro Senhor que você liberou perdão e amém. Mas o Senhor falava para mim, não, filha, eu quero que você pede perdão pra pessoa. Porque ela precisa também desse perdão. Ela precisa se perdoar. Se ela não souber que você perdoa, ela não vai se perdoar. Aquela ferida vai ficar ali. E aí eu comecei a mandar mensagem, comecei a ligar. Quando pedi pro Senhor gerar lugares, né? Pra encontrar com essa pessoa. Falar, Senhor, então coloca na minha frente. Se colocar na minha frente, porque a gente desafia, né? Porque tem muitos que a gente não quer fazer. Aí fala assim, tá bom, Senhor, se for do Senhor, você vai ter que trazer aqui na minha mesa, sentar aqui pra tomar um café comigo, e ele vai ter que trazer um presente ainda, né? Pra dificultar o negócio, né? Manda ela mostrar que é ele mesmo, manda né? ela trazer uma lembrancinha ainda. Tem que ter a capa rosa. Bem assim, né? Não, brincadeira. Mas muitas vezes a gente quer fazer isso. Porque a gente quer brigar com o Senhor, nós não quer fazer. E nós quer dificultar para que não aconteça. E aí, eu fui passando por esse processo e eu fui pedindo perdão. Pastor, eu pedi perdão, acho que até para as paredes da minha casa que eu bati. Mas eu falava pro Senhor, tudo que ele mostrava que eu fiz de errado, eu fazia. Ele falava, vai lá e lava o pé dele. Eu falava, tá bom, vou lá lavar o pé dele. O senhor quer que eu lave, eu lavo. Fazia uma mesa. Vem aqui na minha casa, quero tomar um café contigo. Bora lavar o pé. E assim foi com a minha mãe, assim foi com a minha sogra, assim foi com o meu sogro, assim foi com o cunhado, com a cunhada, com o meu esposo, com os meus filhos, né? E aí eu fui fazendo, tudo que o Senhor foi pedindo. E fui aprendendo, porque tudo isso foi para me preparar para o que eu faço hoje. Entendi. E aí, até que um dia, o Senhor falou sobre o meu casamento. Eu estava fazendo, na época, escola de Esther. E o Senhor falou assim pra mim, eu quero que você entregue todos os abusos sexuais e o teu casamento. Falei assim, como assim, Senhor? Hoje o meu casamento é do Senhor. Nós dois estamos na igreja. Meu marido não fuma, não bebe mais. Já estamos tudo perfeito. Servimos na igreja, ministramos para casais, estamos perfeitinho no Senhor. E o Senhor falou, não, filha, você precisa entregar. Teu casamento foi um abuso sexual. E eu falei, Senhor, como assim? Foi um abuso sexual, filha. Você tinha 13 anos. Ele era de maior. Meu Deus. Você se entregou para ele antes do tempo. Foi um abuso. Você não queria isso. E você fez isso. E o Senhor foi me mostrando tudo que eu passei para ter o meu casamento. Você apanhou várias vezes. Mas, gente, de verdade, às vezes que eu apanhei, eu mereci. Porque eu batia nele para ele me bater. E, assim, meu marido é uma bênção do Senhor, é um presente. Porque ainda mesmo eu batendo, ele não me batia, ele me empurrava para mim parar de bater. Até hoje eu atendo mulheres, eu falo assim, peraí, mas conta como que foi aí o negócio primeiro, antes de julgar. Porque se apanhou alguma coisa, você deve ter feito também, né? Porque eu fazia. Sim. E aí, eu peguei e o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Nesse dia, ele falou sobre o meu casamento. Ele falou, quero que você entrega. E eu falei assim, Senhor, isso não é de Deus não, isso é de Satanás, só pode. Entregar o meu casamento hoje tá tudo certinho, nós fomos na mesa junto, tô fazendo tudo certinho, Senhor, você pede pra mim te entregar. E o Senhor falou, o teu casamento é o teu troféu. Idolatria. E eu peguei e falei pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu te entrego o meu casamento. Eu lembro que o Senhor mandou eu ofertar minha aliança, tirar até a aliança do dedo. E eu falei assim, Senhor. Aí eu falei, provar e ver de novamente, Senhor. Se for para me entregar minha aliança, meu marido vai ter que entregar, o Senhor vai ter que falar com ele. E meu marido naquele mês foi pro Corajosos. Voltou sem aliança no dedo. Que eu achei que ia ser impossível ele dar aliança.
E ele falou, amor, queimava. E eu não falei nada pra ele. Ele falou, queimava no meu coração, assim, pega a tua aliança e me dá, eu quero a tua aliança. E ele voltou sem aliança. E eu entendi em Deus que eu precisava entregar meu casamento. E eu entreguei no altar. Eu tirei minha aliança, ofertei e falei, Senhor, tá bom. E no dia que eu entreguei meu casamento, eu fui pra casa. Eu lembro que eu tava sozinha. E o Senhor foi ministrando no meu coração. E ele me levou àquela passagem da prostituta. E ele falou, você era uma prostituta. Você estava se prostituindo. Mas agora vai e não peques mais. E eu falei, como, Senhor? Eu moro na mesma casa com meu marido. O Senhor quer destruir minha família? Eu não estou entendendo. E o Senhor falou, vai e não peques mais. Aí eu sou meio ousada também, tá? Eu sou meio debochada. Aí eu falei assim pro Senhor, então eu posso escolher outro marido, então, agora? Porque já que eu não tenho mais nada mesmo. O Senhor falou, escolha a tua. Mas ele foi ministrando no meu coração, até a minha casa. E ele me mostrou o quanto eu queria ter uma família. E que a minha família podia ser minha. Só que de maneira correta, com princípios. E ele foi me dando estratégia. E eu falei assim, Senhor, então fala com meu esposo quando eu chegar em casa. E aí eu cheguei em casa, eu contei pra ele o que tinha acontecido. E eu falei assim, a partir de agora não vai ter relação sexual. Ele, como assim, morando na mesma casa? Falei, morando na mesma casa. Porque eu quero você como meu marido. Mas eu quero da maneira que o Senhor quer. E foi tão lindo assim, porque eu casei na igreja católica com raiva. Aham. E eu falei, Senhor, mas eu já casei? E eu casei na igreja católica. E aí o Senhor falou assim, não é sobre ter casado na igreja católica. Mas eu não habitei no teu casamento. O Senhor me levou no dia. E ele falou assim, eu não estava lá. Eu não habito onde tem raiva. Eu não habito onde tem ira. Eu não fiz parte do teu casamento. Você não me conhecia, você não me convidou pro teu casamento. Caramba, cara. Caminho de volta. Ele falou, você vai fazer, eu vou dar tudo novo pra você. Mas eu quero que você cumpra e comece de novo. E aí eu contei, falei pro meu marido sobre isso. E esse foi um detalhe que fez meu marido acreditar que o Senhor tinha falado, né? E aí ele falou, não, amor, bora lá, vamos fazer. E aí eu falei, nem vamos falar pra ninguém que os outros vão falar que nós é louco. E aí não falamos nada e ficamos 6 meses quase morando dentro da mesma casa, sem ter relação e esperando no Senhor. E começamos, mas uma pessoa assim, vai ser rapidinho, né, Senhor? Preparar o papel, tal, é rápido. Aham. Nós entrou numa crise, meu marido ficou sem trabalho. Não tinha dinheiro para comprar aliança, não tinha dinheiro para pagar civil, não tinha dinheiro para pedir os documentos que tinha que pedir. Quando pediu o documento não dava certo, não chegava. E foi ficando. Meu filho na época foi para Jocum. Aham. E o meu filho sempre foi um menino muito obediente, porque nós sempre demos o melhor para ele, assim. Sempre tentamos ser os melhores pais, não repetir Sim. o que tinha acontecido, né? Mesmo com todas as brigas ali. Quando nós ia na igreja, nós sempre brigávamos, assim, mas sempre ia corrigir, não tentava brigar perto dele, essas coisas assim. E aí ele foi para Jocum e em 1 mês ele voltou casado. Nesse mesmo tempo. Então aconteceu de tudo na nossa casa durante esses 6 meses para atrapalhar o processo. Mas a gente permaneceu e ficamos. Marcamos o casamento. E aí convidei uma moça lá da igreja, que é muito amiga minha, né? Que hoje ela é minha madrinha de casamento. Convidei ela para assinar o papel. Ela também entrou numa crise financeira, porque ela entrou no meu processo. Ela nunca tinha passado dificuldade. Ela ficou sem nada. Ela falou assim, Laurinha, não sei o que tá acontecendo. Eu não tenho dinheiro nem para te ajudar a pagar esse casamento. Eu falava assim, descansa o coração. É porque não é para você fazer. E entramos em oração. Ficamos 6 meses, gente, dentro de casa orando. 6 meses descansando no Senhor. E com toda a situação ali, crise financeira, faltando as coisas, e o Senhor provendo, né? Porque nós vivemos os milagres do Senhor na nossa vida. Sim, de alimento, de tudo. Porque desde quando eu vim pra cá, eu não trabalhei mais. Aham. Eu só sirvo o Senhor. Amém. Eu sirvo projeto social, eu atendo pessoas e tal. E servi a igreja, né? E aí o Senhor, começamos esse processo. E quando chegou perto da data do casamento, que daí nós marcou, começou a vir os documentos, nós não tinha dinheiro para comprar aliança. Falei, Senhor, e agora?